Se você quer emagrecer, com certeza você já se perguntou se jantar engorda, ou seja, fazer aquela refeição tradicional ali no final do seu dia. Mas de onde que vem esse conceito de que jantar engorda? Lembra daquela ideia de que comer após as 18 horas engorda? Então, em partes, vem desse conceito aí, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Será que realmente eu preciso me atentar especialmente ao jantar se eu não quiser engordar? Será que o jantar tem esse poder de me fazer ganhar alguns quilinhos? Vamos falar sobre o jantar nesse vídeo? Se você já me conhece, né? Se você é um nicho friend raiz, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E aí eu vou falar para você ainda não deixar o seu like nesse vídeo, só quando você gostar, né, eu trouxer alguma informação aqui que te ajude, mas eu já vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você sempre vai receber um aviso quando eu publicar um vídeo novo aqui e você não vai perder nenhuma novidade. Hoje vamos fazer aquele vídeo com um quadro aqui para eu escrever algumas coisinhas. Então comenta aqui, né? Deixa nos comentários se você gosta desse vídeo. Já não é o primeiro vídeo que eu trago aqui com o quadro branco, então se você gosta, deixa aqui, escreve para eu saber que esse tipo de vídeo faz sentido e que é legal, né? Que você consegue visualizar melhor as coisas quando eu uso aqui o quadro branco. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é alimentação e refeição. Ou seja, de quem que eu estou falando aqui? Do jantar, que é o nosso tema de hoje. Quando nós estamos falando sobre emagrecimento, alimentação e saúde, é claro que toda refeição é importante, mas a alimentação ela vai ter um peso maior, exatamente porque ela é a soma de todas as refeições que a gente faz no nosso dia. Então, uma refeição ela é importante, mas mais importante do que uma refeição é toda a nossa alimentação. Eu vou aqui representar uma refeição do nosso dia. Ela é importante? Ela é importante. Só que ela vai ter menos importância quando a gente fala de toda a nossa alimentação, ou seja, todas as refeições somadas. Porque ó, aqui a gente tem uma refeição representada, mas vamos representar toda a nossa alimentação aqui? A gente estava falando de apenas uma refeição, mas olha só o quanto que ela representa dentro de um cenário um pouquinho maior aqui. Só que você pensa assim, cada dia que você tem lá entre 5, 4, 6 refeições, por exemplo. Você tem 360 dias no ano. Quantas refeições você faz ao longo de um ano inteiro? Ou seja, uma refeição, ela não vai ter um peso tão grande quanto toda a sua alimentação somada. Então hoje eu quero chegar nisso daqui, ó. A alimentação, ela é muito mais importante do que apenas uma refeição. Mas cada refeição vai fazer parte de toda a nossa alimentação. Então a gente tem o micro fazendo parte do macro, tá bom? É uma pecinha ou um tijolinho, né, de toda uma parede imensa que a gente vai construir. Cada tijolo, ele é importante, só que toda a parede que a gente vai construir, ela é muito mais importante, ela tem um peso muito maior. Mas lembrando que a parede, ela vai ser constituída de tijolo por tijolo. Então todos os tijolos são importantes, mas a parede inteira ela é mais importante, porque ela é maior, ela vai ser a soma de cada tijolinho que a gente tem aqui. O segundo ponto que eu quero conversar aqui com você é sobre as calorias desse jantar, entre uma opção e a outra opção que você vai fazer.
Então, o que a gente conversou? É muito comum que a pessoa não queira fazer aquela refeição tradicional, um jantar, né, com um prato de comida, para ela trocar por uma outra opção. Uma opção que é muito utilizada, pelo menos, né, quando eu recebo as pessoas lá no consultório ou alguma mensagem no Instagram. Então, aliás, se você não me segue lá no Instagram, procura lá Fernando Incisal e aí você me acompanha lá, que eu sempre coloco algumas informações bem legais para você. Então, uma troca muito comum que eu vejo é as pessoas trocarem um prato de comida pelo biscoito de água e sal. Só que tem algumas coisas que a gente precisa pensar aqui. Bom, primeiro, as calorias desse jantar. A gente precisa comparar a quantidade de calorias que a gente tem no prato de comida contra o biscoito de água e sal. Só que não são apenas as calorias que são importantes, tem outros elementos que também são importantes, tanto para emagrecer, quanto manutenção de peso, quanto para a saúde mesmo. Um ponto importante que a gente precisa lembrar para fazer essa comparação é o volume, ou seja, o tamanho, a quantidade de alimentos que a gente vai ter se a gente, por exemplo, pegar a mesma quantidade de calorias num prato de comida, que poderia ser um arroz, feijão, uma carne e uma salada, contra o biscoito de água e sal. E um complemento muito comum que as pessoas colocam é a manteiga. Quando a gente pensa em volume dessa refeição, o prato de comida vai sair na frente, porque ele é muito maior se a gente fazer a mesma comparação com a mesma quantidade de calorias, tá bom? Se a gente pegar lá 400 calorias, por exemplo, de arroz, feijão, uma carne salada, a gente consegue um volume, um tamanho de refeição maior do que quando a gente vai utilizar aqui o biscoito de água e sal, mais o acompanhamento ali que é a manteiga. Então, quando a gente fala de volume, o prato aqui de comida vai sair na frente. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar quando a gente faz essa comparação são os nutrientes. Qual dessas duas opções será que tem mais nutrientes? Qual delas vai ter alimentos mais nutritivos, mais carregados de vitaminas, mais carregados de minerais? Qual será a melhor opção? Com certeza, um prato de comida com uma variedade de alimentos vai ter muito mais nutrientes do que apenas o biscoitinho ali de água e sal mais a manteiga. Então, em questão de nutrientes, o prato de comida vai sair na frente novamente. Um outro ponto importante quando a gente fala de emagrecimento são as fibras. Por que as fibras? Porque a fibra é um tipo de carboidrato que vai aumentar a sua saciedade. Ou seja, ele segura a sua fome, não deixa que você fique com muita fome. As fibras têm esse papel. Além de você já saber que as fibras são muito importantes para o seu intestino. E você já sabe, se você me acompanha, que a saúde intestinal é muito importante, seja qualquer o seu objetivo aí referente à alimentação. Então, novamente, o prato de comida vai sair na frente no quesito fibras, porque se esse prato aí for completo, com certeza ele vai ter folha e ele vai ter legume, ou seja, a quantidade de fibras de um prato completo vai ser bem maior do que apenas a bolachinha. O terceiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é o déficit calórico. Se você já me acompanha há algum tempo aqui, você já está careca de ouvir sobre esse assunto. Mas ele é muito importante e a gente precisa comentar sobre esse assunto. E aí a gente vai falar sobre o déficit a longo prazo. Por que a longo prazo, Fernando? Porque, novamente, não adianta a gente fazer uma coisinha só. Lembra do micro e do macro? Então, pessoal, vamos pensar que cada quadradinho desse representa um dia. Adianta eu fazer déficit um dia se em todos os outros dias eu estou fazendo superávit, ou seja, comendo mais calorias do que eu estou gastando. Então, assim, eu estou jogando muitos dias contra
o meu emagrecimento e apenas um dia a meu favor. Agora a gente pode multiplicar isso, a gente pode pensar que cada quadradinho é uma semana, ou seja, eu fiz uma semana de déficit, só que eu fiz várias outras contra o meu déficit. A gente pode pensar que é um mês. Eu fiz um mês de déficit. Nesse mês eu até emagreci. Só que em todos os outros eu aumentei meu peso, porque eu fiz superávit em todos os outros meses. E a gente pode pensar que cada quadradinho representa um ano. Pode ser que eu tenha feito déficit em um ano aqui e eu realmente tive resultado ao longo de um ano. Só que em todos os outros anos eu fiz superávit. Então em todos os outros anos eu ganhei peso. Então, pessoal, o déficit ele é muito importante. E aí não é o jantar que vai me engordar ou vai me emagrecer. Todas as refeições do meu dia precisam ser contabilizadas e esse meu dia ele precisa ser contabilizado a um período maior. Não é apenas uma refeição que vai ter esse poder. A gente precisa considerar a quantidade de calorias que tem nessa refeição e essa troca que a gente está pensando em fazer. Normalmente as pessoas têm o costume de jantar e quando elas decidem que vão emagrecer, elas querem fazer algumas trocas. E trocar o jantar por outro tipo de refeição é muito comum. E é muito comum que a gente troque um prato, porque ele é grande, ele é cheio, por uma refeição menor, que normalmente são as bolachas. Mas não é porque o alimento é menor que essa refeição deixou de ser calórica, que eu estou reduzindo a quantidade de calorias. Cada alimento ele tem uma quantidade de calorias e a gente precisa saber qual é o montante de calorias que tem nessa refeição, para a gente saber o montante de calorias que eu tenho no meu dia, para eu saber o montante de calorias que eu tenho ao longo de um período. E eu preciso fazer o balanceamento dessa minha ingestão de calorias à frente das calorias que eu estou gastando. Quando essa minha ingestão for menor do que o meu gasto, aí sim eu vou conseguir promover o emagrecimento. E aí quando eu falo de ter uma ingestão menor, eu não estou dizendo que eu vou reduzir a minha alimentação. Eu posso simplesmente fazer essa diferença aumentando o meu gasto ao invés de reduzir a minha alimentação. Afinal, se você está aqui, você gosta de comer, assim como eu gosto de comer. Eu acho que reduzir a alimentação é sempre uma estratégia mais ou menos. Eu acho que a gente consegue melhorar o nosso gasto. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas têm um hábito, um estilo de vida sedentário. Ah, Fernando, mas eu vou para academia. Eu não estou falando de fazer ou não fazer atividade física. É claro que se você fizer atividade física, você vai ter um plus aí, um benefício muito grande além do gasto de calorias. A atividade física, ela não é um simples gastador de energia, tudo bem? Quando eu falo de gastar mais calorias, né, e evitar o comportamento sedentário, é a gente se movimentar mais durante o nosso dia. Às vezes a pessoa ela chega no trabalho, ela senta na cadeira e ela só vai sair dessa cadeira na hora de ir embora, ou seja, ela ficou o dia inteiro sentado ali. Isso é um comportamento sedentário. Se a gente conseguir se movimentar mais durante o nosso dia, a gente consegue aumentar algumas calorias ali. Talvez um dia não faça diferença, mas você já entendeu que não é o micro, é o macro. Só que o macro, ele depende do micro. Então, se cada dia ali você conseguir gastar 50, 100 calorias a mais, se você multiplicar isso por 365 dias no seu ano, por um ano, 5, 10 anos, isso vai dar um montante muito grande. Isso consegue te dar um pouquinho mais de liberdade alimentar. Ou seja, você até consegue comer um pouquinho mais, simplesmente porque você passou de ter um comportamento sedentário para um comportamento mais ativo em pequenos hábitos do seu dia. Ou seja, não é que você precisa passar horas e horas a mais na academia ali ou fazendo exercício. Você pode simplesmente
mudar algumas coisas do seu dia, como usar ao menos o carro para ir na padaria ou em algum lugar que seja perto ali da sua casa ou do seu trabalho, ir a pé, talvez usar mais a bicicleta que está ali empoeirada, ou talvez simplesmente sair para fazer mais caminhadas, talvez depois do trabalho, aos finais de semana. Então, tudo que você consegue incrementar para deixar a sua rotina mais ativa, pode sim te ajudar a ter mais um gasto calórico a longo prazo. E aí, eu consegui te convencer que não é simplesmente o jantar que te engorda? Talvez você não esteja fazendo boas escolhas no seu jantar e trocando alimentos que às vezes não tem menos calorias do que aquele jantar tradicional que você vinha fazendo. Às vezes você troca, só que esses alimentos, apesar de serem menores, eles têm uma concentração maior de calorias, ou seja, acaba sendo um tiro no pé. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para você. Você se ajuda porque você vai receber mais conteúdos desse tipo, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto. E se você compartilhar esse vídeo com alguém, você pode ajudar outra pessoa. Então você ajuda 3 pessoas. Você me ajuda você mesmo e você pode ajudar alguém que você gosta. Espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.